Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe, que vocês possam ter aí a companhia de Deus o dia todo na sua vida e que hoje você possa ser agraciado por uma rica bênção de Deus. Queridos amigos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias no capítulo 10. Já estamos perto do final do livro de Eclesiastes, capítulo 10 de Eclesiastes, onde hoje Deus tem mais uma palavra de esperança para cada um de nós. Então, com as suas Bíblias abertas, no capítulo 10 do livro de Eclesiastes, vamos para uma rápida oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado pelo amanhecer de mais um dia. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos onde eles estão e que todos possam ser agraciados agora pelo estudo da tua palavra. Pai querido, Pai de amor, esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, de louco todo mundo tem um pouco? Já ouviu esse ditado? Que de louco todos têm um pouco? Aqui dentro do livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer aqui, agora no capítulo 10, que não é bom não é bom ter um pouco de loucura, ou seja, loucura para Salomão é estupidez, é tolice. Então ele diz, não é bom que ninguém seja tolo. Tanto é que no capítulo 10 aqui do livro de Eclesiastes, Salomão vai repetir várias vezes a palavra tolo, a palavra tolice, aliás, 9 vezes ele vai falar sobre a palavra tolice. Então, o título que eu dei a essa mensagem é Um pouco de tolice é muito perigoso. Um pouco de tolice é muito perigoso. Tá? Aqui dentro do capítulo 10, antes de Salomão concluir a sua mensagem, ele considerou ser prudente lembrar os seus ouvintes, mais uma vez, da importância da sabedoria e do perigo da insensatez do ser humano. E esse termo, a palavra tolice, como eu falei para vocês, ela é repetida 9 vezes. E no versículo 1, quando ele vai falar ali, ele vai tratar aqui da prática, de quem vive na prática da loucura. E olha só o que ele diz no capítulo 10, no verso 1, diz assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Ou seja, a tolice causa problemas. Sabe? O que é, na verdade, uma pessoa? Como que uma pessoa pode ser tola quando ela vê a história sendo definida através das mãos de um Deus Todo-Poderoso e ela fica assim, isso não é verdade não. Sabe? Fica acreditando em fábulas só para agradar o seu próprio ego, só para afagar o seu próprio ego. Isso é tolice. Quando a pessoa deveria estar agarrada realmente em Deus, ela fica se agarrando à imagem de escultura ou a qualquer outra coisa. Isso é tolice, diz a Bíblia. A Bíblia diz que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, e ainda, por fim, ela é carregada pelas pessoas. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele está vivo. É ele que é o criador de todas as coisas. Então, é tolice, é insensatez uma pessoa achar que Deus não existe. Então, Salomão vai dizer aqui claramente, queridos, que uma pessoa que é um pouquinho tola, ela já não é capaz de compreender quem é o seu Criador. Salomão, então, vai falar também no verso 2 que tudo depende da disposição do coração da pessoa. O sábio e o tolo, cada um tem que ter uma afinidade. Se você tem uma afinidade com a tolice, se você pratica demais a tolice, você vai achar que tudo ao seu redor realmente não tem nada a ver. Mas quando você é sábio em Cristo Jesus, a sua mente sempre vai buscar sempre a razão. Então, entenda, tudo depende da disposição da mente do ser humano. E no versículo 3, Salomão vai dizer que tem pessoas que não gostam nem de ser ajudadas por outras. Pessoas vão querer ajudar, pessoas vão querer dar uma força para que essa pessoa possa deixar a tolice, deixar a insensatez,
mas depois de tantas insistências, ela se afasta para não ter mais alguém que a ajude. Então, cuidado. Se você vive na prática da insensatez, rejeitando as coisas de Deus, vai chegar um momento que você vai rejeitar para sempre. Cuidado. Cuidado em você rejeitar a palavra de Deus, porque pode chegar um momento que a sua loucura, a sua insensatez vai te levar à perdição. Para agora concluir o que Salomão falou, ele vai usar quatro ideias aqui. Aliás, ele vai falar aqui do verso 4 até o verso 7, ele vai falar de um governante louco. Do verso 8 até o verso 11, ele vai falar aqui de trabalhadores loucos, insensatos. Do versículo 12 até o versículo 15, ele vai falar de pessoas que falam demais, que são loucos. E do verso 16 até o verso 20, ele vai falar aqui da autoridade louca, das autoridades insensatas. Então, vamos entender aqui um pouquinho o verso 4. O verso 4, o governante louco. Se alguém que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Cuidado, porque você pode estar trabalhando ou estar sendo dirigido por algumas pessoas ou por alguém que é insensato. O governante não precisa governar um país ou qualquer coisa desse tipo. Um governante também é um governante que governa a sua própria casa. Mas tem que haver equilíbrio. Se tem uma pessoa na sua casa que tem ele exerce uma autoridade insensata, a outra pessoa não pode ser assim. Mas olha só o que ele diz: ainda há um mal que vive debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Olha só, que há algo mal debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Ricos aqui não significa pessoas somente com aquisição financeira. Em qualquer âmbito, em qualquer região, em qualquer esfera de trabalho, você sempre vai ver ali pessoas sendo não tendo aquilo que realmente ela merece, pessoas insensatas exercendo cargos, talvez porque estudou, mas nem todos que são estudados, na verdade, são pessoas sábias. Sabedoria na Bíblia não tem a ver com estudos avançados. Sabedoria na Bíblia tem a ver com temor ao Senhor. Muitos que às vezes estão em cargos superiores, até mesmo na esfera religiosa, não são pessoas prudentes para estarem lá. Mas Deus é quem sabe todas as coisas. No devido momento, ele tira, porque a Bíblia diz que ele coloca e ele tira. Agora, olha só o versículo 12 em diante. Faladores loucos. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo, ele é destruído pelo que ele diz. O tolo, ele fala demais. Se Deus nos deu 2 ouvidos, é para que nós possamos ouvir mais e falar menos. Então, a Bíblia vai dizer que as palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído porque diz as palavras da sua boca, e da sua boca só sai tolice. Vamos agora para a terceira ideia, que ele passa aqui, a última ideia, desculpa. Autoridades que falam demais, autoridades tolas. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujo príncipe se banqueteiam já de manhã. Uma nação, quando tem um governante tolo, um governante insensato, essa nação ela vai passar por grandes problemas durante um grande período. E, por causa disso, eles vão passar por dificuldades, não vão chegar a ter uma lucidez clara a respeito de Deus. Amigos queridos, a Bíblia diz assim que o meu povo pereceu por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, tu, líder, que deveria ter passado o conhecimento de Deus para as pessoas, eles rejeitaram. Observe que um líder, quando ele rejeita o temor ao Senhor, ele vai
gerar tanto problema, mas tanto problema para uma nação toda, que acaba uma nação toda perecendo. Então, você que está me ouvindo, que é líder da sua casa, você mãe, você pai, saiba que Deus colocou os nossos filhos para que nós possamos governá-los, para que nós possamos liderá-los, mas o pai e a mãe têm que ser tementes a Deus, porque se o pai e a mãe não for temente a Deus, vai gerar filhos insensatos, filhos que também não têm o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus te abençoe e que você possa ter usufruído bem desse estudo, porque Deus não espera que você seja nem louco um pouco. Deus não espera que você seja insensato, nem um pouquinho, porque Deus quer que você, antes de ser insensato, que você tenha o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E que Deus te abençoe. Amém.